Olá, você que é ali.des, estamos de volta com a nossa série de vídeos. Nós vamos ter mais algumas videoaulas, depois mais uma pausa, depois mais um grupo de videoaulas e a gente vai chegar no dia do li.des. Mas antes eu quero mostrar o lugar onde eu estou gravando hoje, nesse vídeo especial, faltando 42 dias para o nosso li.des. Eu estou gravando no Buffet Aroma de Canela, estou mostrando imagens para você, um lugar muito legal, muito gostoso. É um sítio onde podem fazer eventos, casamentos e outros, né, aniversários, enfim, aniversários de 15 anos. É um lugar onde eu presto serviço para eles, é muito bacana, e eu pedi autorização para gravar esse vídeo aqui nesse lugar. Estou deixando aí no vídeo para você, telefone, contato, site. De repente você vai fazer a sua festa ou pode indicar para alguém que você conhece um local muito legal, muito gostoso para você fazer o teu evento e realizar o teu sonho, a tua cerimônia de casamento ou a celebração do teu aniversário e eventos corporativos também. É só acessar o site ou ligar no telefone e falar com a Cláudia, que ela vai te atender de maneira muito especial. Cláudia e Wilson, muito obrigado por cederem espaço para gravar. Nessa volta das nossas séries de vídeo, nós vamos conversar sobre crise. Esse tema foi sugerido pelo Henrique e pelo Quinho, muito obrigado pela sugestão. E o seu tema, você que já sugeriu, nós vamos gravar aí na sequência também. Fique atento que você vai acompanhar aqui no nosso canal, no li.des. Hoje nós vamos falar sobre crise. Eu fui pesquisar um pouco, eu queria entender melhor o que é a palavra crise, o que significa e como que a gente pode tirar proveito desse termo, né? A palavra crise é utilizada em muitas áreas de conhecimento. Política, muito usada na política atualmente. Economia, sociologia, psicopatologia e outras áreas mais, né, de conhecimento. Só que uma definição clara do termo eu não encontrei assim, também não me preocupei muito com a definição. Eu procurei enxergar os conceitos. Então, o que é crise? É alguma coisa que nos tira de um lugar comum, e nos tira de um conforto, de uma estabilidade, de uma segurança que a gente tinha até então e ela deixou de existir. Entramos em crise profissional, pessoal, financeira e tantas outras crises possíveis na nossa vida. A crise exige que a gente tenha um esforço adicional, encontre uma força interior muito grande para conseguir superar esse momento que é um momento, é uma fase, é um período. Ele pode ser mais extenso, ele pode ser mais curto, mas é uma fase, não é a vida inteira. Você vai ter várias crises ao longo da vida, mas não a mesma crise o tempo todo. E é claro, alguns casos mais críticos, né, ela pode ser mais duradoura, mas tudo depende da sua maneira de lidar e de se esforçar para vencer aquilo. Então, você tem que aproveitar a crise para evoluir, para evoluir, para evoluir. Isso é muito importante, porque a crise se serve como um período de aprendizado, crescimento pessoal e profissional, o resultado tem que ser evolução. É claro que a crise ela pode conduzir você para resultados positivos, mas ela também pode conduzir você para resultados negativos. Ela pode ser benéfica, ela pode ser maléfica. Vamos pensar numa crise que conduza necessariamente para o seu bom resultado. Às vezes temos perdas e perdas nos provocam crise. Perdas no relacionamento, perda de emprego, ter que desistir de alguma ideia por algum obstáculo. Muitas vezes quando isso acontece, a gente fica frustrado, entra em crise, paranoia. Mas quando a gente analisa, por exemplo, sair de um relacionamento conturbado, problemático, onde não há troca, não se agrega um na vida do outro, é benéfico, tá? Mas causa uma crise. É muito tempo, você fica inseguro, não sabe por onde olhar, o que vai fazer, enfim, mas é benéfico. Ela te ajuda a crescer assustadoramente, fora que te livra de um grande problema, né? Nem toda crise resulta em perda, né? Eu coloquei alguns exemplos, mas nem toda crise resulta em perda. A gente também tem que pensar que as crises podem resultar em grandes projetos. Por exemplo, é a partir da crise que grandes empreendedores criaram o que hoje é grande, porque até então não existia. O Japão, por exemplo, com a crise depois da Segunda Guerra Mundial, tornou-se o que tornou hoje. Então, às vezes a gente está precisando de uma verdadeira guerra na nossa vida para conseguir dar um up, dar um crescimento maior, conseguir avançar e atingir o sucesso que nos é merecido, enfim, quando nós nos esforçamos, nos dedicamos. A evolução favorável da crise é que ela te conduz ao crescimento, te fortalece, te prepara para situações novas e com um grau de dificuldade maior no futuro, de maneira que você possa ter mais força, mais coragem, mais determinação para enfrentar e vencer tudo isso. Então é uma evolução favorável da crise. Quando a gente pensa numa regressão, quer dizer, num processo de crise que me faz regredir, nós devemos pensar apenas naqueles momentos em que a pessoa não consegue
encontrar força interior para superar todas as dificuldades. Isso faz com que todos nós tenhamos uma condição de buscar a força interior para superar, mas nem todos nós conseguimos superar e vamos alimentando isso, vai virando uma patologia, um problema psicológico terrível, enfim. Aí tem que procurar outras linhas de trabalho para conseguir superar tudo isso. O Henrique fez uma definição, criou uma definição, me deu uma definição muito interessante de crise. Ele conta por que ele chegou nessa definição, né? Ele é empreendedor, ele tinha um curso gratuito de montador de móveis, curso que eu fiz, que eu dou palestra desse curso e também fiz o curso. Eu recomendo, faça, é muito bom. Depois ele resolveu transformar esse curso num curso pago. Hoje ele tem, né, o mesmo número de alunos que ele tinha no curso gratuito, ele tem, são alunos que hoje pagam para fazer o curso, mas ele começou a encontrar obstáculos dos comerciantes, enfim, o espaço, os móveis para montar, enfim. Eu sei que o curso está acontecendo, tem várias palestras, eu já fui nessa turma nova da palestra. Ele dá o curso cada dia num lugar diferente, uma hora no auditório, outra numa sala, outra num lugar emprestado, mas ele dá o curso. Ele está vivendo o mesmo momento que todo mundo está vivendo nesse país, só que ele é empreendedor, ele corre atrás, ele busca. Ou seja, ele transforma essa crise que cerca o projeto dele em oportunidades de crescimento. E tá lá, o curso é um sucesso. Vai lá conhecer, vai assistir uma aula, combina com ele, vai assistir uma aula gratuita, uma aula pelo menos para você entender um pouquinho como é que funciona o curso. E aí ele falou assim, Cláudio, crise nada mais é do que comecei a reclamar incansavelmente sem explicação. Comecei a reclamar incansavelmente sem explicação. Percebeu que são as iniciais? Essas palavras têm cada uma das letras de crise. Comecei a reclamar insistentemente sem explicação. Você é uma pessoa que reclama insistentemente sem explicação? Aí, olha a definição de crise que o Henrique nos deu. Henrique, gostei demais e isso me inspirou a fazer esse vídeo bem bacana para a gente discutir um pouco essa questão da crise. Você vê que durante a crise, olha quantas coisas ele criou. E você está criando o que durante a crise? Ou está usando a palavra crise para justificar a sua letargia, a sua estagnação, a sua falta de força de vontade de correr atrás e conquistar as coisas? Faça como Henrique. Aproveite a crise para crescer, que eu tenho certeza que vai ser benéfico na tua vida. Pegue uma borracha, faz esse teste, escreve a palavra crise no papel ou no computador. Escreve aí, digita, crise. Se for no papel, pega uma borracha, escreve de lápis, tá? Ou pega uma caneta e faz um corretivo. Vai lá e apaga o S de crise. No computador, elimine a letra S de crise. Crise, eliminou o S, ficou crie. Crie, de verbo criar. Então, crise, na verdade, é uma oportunidade para você criar soluções, criar novas possibilidades para a tua vida, criar caminhos para você crescer e avançar. Releia a palavra crise sem o S várias vezes. Crie. Quando você faz uma releitura de qualquer termo, de qualquer definição, de qualquer conceito, você se desenvolve, você avança, você se torna mais forte, você tem um crescimento que é constante, que é duradouro, que é perene, ou seja, que não é uma coisa momentânea que daqui a pouco vai se diluir no tempo. Então faça uma nova leitura das coisas que eu tenho certeza que vai ajudar você muito a lidar de maneira diferente com a crise. Lembre-se, tire o S, fique crie. Crise é oportunidade para criar. Enquanto algumas pessoas estão reclamando da crise, eu quero que os Li.Ds, você Li.Ds, saiba crescer mais durante esse período. Quero que você chegue lá no dia 9 de julho já forte, crescido, alto, grande, gigante, poderoso, porque aí você vai, obviamente, dar mais um salto na tua vida. Deixa os outros reclamarem, deixa os outros encontrarem obstáculos, dificuldades, e você vai transformando tudo em oportunidade. É assim que você vai lidar com a crise. Quando a crise passar, sabe o que vai acontecer? Você vai ser grande. E detalhe, quando a crise passar, surgem milhões de novas oportunidades. E o que vai acontecer com você, que cresceu durante a crise? Estará totalmente preparado para agarrar esses desafios. E o que vai acontecer com os outros? Ficarão estagnados e agora não vai ter mais a crise, mas eles também não terão resultados, porque não sabem aproveitar as oportunidades. Cresça durante a crise, porque depois isso vai te tornar ainda muito mais forte. Eu quero te dar algumas provas de que crise é oportunidade para criar e crescer, enfim. Eu quero dar um exemplo de um microempresário, um amigo meu, que viveu uma grande crise
num período muito recente, aprendeu a fazer um controle financeiro. Então, não era uma coisa que não fazia, ficava tudo na cabeça. Montou uma planilha, Excel, ela todos os dias registra todos os gastos. Menos de 3 meses fazendo isso, já conseguiu fazer uma economia de mais de R$ 3.000. Não é nada extraordinário se você pensar do ponto de vista valor financeiro, mas é muito extraordinário quando você pensa na quantidade de tempo que demorou para conseguir economizar R$ 3.000. Por pouquíssimo tempo. Por quê? Teve uma crise muito grande. Nessa crise muito grande, cresceu, subiu, porque modificou a maneira de lidar com os seus obstáculos, com os seus desafios. Uma outra prova de que crise é um momento de oportunidade de criar, de fato, é você ver algumas pessoas aqui do Li.Des que pegam as dicas, começam a praticar, e se antes entrava em crise diante de uma oportunidade fantástica de se expor, de conhecer pessoas, de mostrar o teu valor, hoje já não é mais assim. Onde chega, se anuncia, se apresenta, corre atrás, consegue vencer essa crise momentânea que acontece. Eu quero te dar caminhos para que você lide com a crise de forma melhor. Pare de comprar. Você não está no momento de comprar. Se a sua crise é no lado financeiro, para de comprar. Elimine as compras. Joga cartão de crédito. Já fiz muito isso nos cursos. Não joga, pica cartão de crédito, joga tudo fora. Reduz os gastos. Corte algumas coisas momentaneamente. No meu caso, eu reduzi muitos dos meus gastos para poder investir nos meus novos projetos. Então eu troquei 3 vezes de supermercado até encontrar um que eu possa gastar 40% menos. Acredite, coisas que eu pagava R$ 2 no supermercado, eu pago 99 centavos no outro. É uma diferença gigante. Faz muita diferença, faz muita diferença. Eu consigo hoje gastar quase R$ 70 a menos por semana em alimentação e coisas para casa. Porque eu preciso manter, durante a crise, uma estabilidade que me dê força para continuar meus projetos. Faça a mesma coisa, garanto que vai ser um período curto, mas muito benéfico na tua vida. Essa é uma hora que você tem que pegar suas ideias e colocar em prática, porque se existe uma crise, existe oportunidade. Se tem pessoas em crise, tem soluções que podem ser apresentadas. Crie a sua também. Corra atrás, que vai dar certo. Descubra o que as pessoas precisam, ofereça algum tipo de serviço para elas, tá? Identificando o que as pessoas precisam, você vai buscar os teus talentos, as tuas habilidades e vai fazer o quê? Vai transformar isso num projeto para apresentar para as pessoas e conseguir superar a crise momentânea. Lembre-se que enquanto as pessoas estão reclamando, você está fazendo o quê? Está investindo no seu conhecimento, investindo no seu desenvolvimento, investindo nas suas habilidades, para que você fique cada vez mais forte, cada vez mais capaz de vencer todos os obstáculos na tua vida. Pare de assistir notícias que falam de crise, que falam de crise do governo, crise não sei o quê, crise da Petrobras, crise financeira, empresa demitindo. Para, porque isso contagia muito. Todos os dias, faça a seguinte pergunta para você: como eu posso tirar proveito dessa crise, desse momento, dessa situação? Eu garanto que você vai conseguir avançar muito. E para fechar, se a sua crise for existencial, essa que a gente fala, não sabe se casa, se compra bicicleta, se vou, se fico, se faço ou não faço, eu tenho 3 sugestões para você. Faça perguntas insistentemente, mas não faça perguntas do tipo: até quando vai ser assim? Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Faça as seguintes perguntas: como eu posso, e aí complemente, o que eu preciso fazer e complemente, ou quem pode me orientar e busque orientação. Esses tipos de perguntas são fortalecedoras. A segunda dica, se a sua crise é existencial, é fazer uma lista das consequências. Pega um caderno, uma folha, põe 2 colunas. Se eu fizer, vai acontecer isso. Se eu não fizer, vai acontecer isso. Quando você analisa as consequências daquilo que você precisa fazer, das decisões que você precisa tomar, mas analisa no papel, você vai encontrar caminhos para seguir adiante com a tua ideia, porque você vai ver que os benefícios de avançar são muito mais interessantes do que os prejuízos de ficar onde você está no momento. E a terceira dica para quem está em crise existencial é encontrar pessoas que já passaram pelo mesmo tipo de crise ou crises parecidas. Porque quando você encontra essas pessoas, o que acontece? Você ouve as histórias delas e aprende com elas como crescer e superar a crise. Eu quero deixar uma frase para fechar essa nossa videoaula. Se está tão ocupado que não pode dedicar tempo para o seu desenvolvimento, é porque está gastando muito tempo enriquecendo os outros. Amanhã ou depois, quem vai olhar para você e quem vai estender a mão para você quando você precisar? Ninguém, tá?
Então lembre-se disso, lembre-se dessa frase. Existe muito mais que a gente pode falar sobre crise, muito mais mesmo, mas ficaria um vídeo de 40 dias seguidos, porque o assunto crise não se esgota. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, é muito simples. Manda no meu e-mail, responde no comentário desse vídeo, manda no Facebook, a gente faz mais um vídeo falando sobre crise e aí tratando especificamente de um assunto que possa ajudar você que acompanha a gente no Li.des. Tchau!